Bom, gente, boa noite agora. Sejamos todos muito bem-vindos nessa casa. Para nós é sempre motivo de muita alegria poder estar aqui, poder dividir com vocês alguns momentos de reflexão e para que a gente possa fazer isso de forma ainda mais proveitosa para todos nós, eu quero convidá-los para que nesse momento possamos fechar nossos olhos, dar uma respirada funda, nos colocarmos sentados de forma confortável, respirar novamente, nos sentindo presentes no aqui e agora e buscando com a nossa mente estar na presença do nosso querido e amado Mestre Jesus, pedindo a Ele que esteja conosco em mais esta reunião, nos auxiliando para que nossos corações e nossas mentes possam estar permeáveis e possam receber muito aqui, não só para nós, mas principalmente para que no nosso caminhar, ao longo da vida, possamos ir colocando em prática todos esses ensinamentos. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Gente, então vamos lá. Nós estamos aqui hoje, mais uma segunda-feira, nessa comunidade que nos acolhe de forma tão amorosa sempre, para conversar um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Cristo, e vamos fazer isso à luz do livro, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, Vinha de Luz, ditado por Emmanuel, e Emmanuel nos propõe a reflexão que ele intitula como Adiante de Vós. Para começar essa reflexão, ele busca então, lá no Evangelho de Marcos, o versículo de número 16, capítulo 16, versículo 7, onde está escrito: Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Bom, nós, dentro da doutrina espírita, nem sempre temos muito o hábito de buscar a Bíblia, a grande fonte inspiradora, onde está transcrito todo o Evangelho, até porque nós temos alguns amigos que nos facilitaram bastante a vida, Eles vão lá, pegam um pedacinho e esmiuçam para nós, e é isso que Emmanuel faz com tanta frequência e tantos outros irmãos fazem para nos ajudar, O próprio Allan Kardec, com a doutrina dos espíritos, fazendo tantos questionamentos ali no livro dos espíritos, e a gente vai obtendo respostas. Então, as perguntas e as respostas que nos facilitam a compreensão, mas hoje eu trouxe para a gente olhar aqui juntinho o trecho lá do Evangelho de Marcos, onde aquele versículo está transcrito, tá? Então, ele começa assim, o capítulo 16. E, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E, olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. Então, explicando aqui um pouquinho desse trecho inicial, o que aconteceu aqui? Logo antes desse momento em que a gente vai ver descrito aí, acontece que Jesus havia sido crucificado na sexta-feira anterior, E isto era domingo, primeiro dia da semana. Jesus fora crucificado, tivera seu corpo ali retido, mas José de Arimateia tinha conseguido, com o apoio de alguns conhecidos dele, ele que era uma pessoa de maior prestígio ali, que tinha alguma influência dentro da sociedade romana daquela época, conseguiu que entregassem a ele o corpo de Jesus, e o corpo de Jesus fora levado e colocado dentro de um sepulcro. O sábado é o dia em que o costume judeu, a religião judaica, tem como dia reservado para Deus. Então, não se é permitido que nada se faça no sábado, não se trabalha, não se fazem muitas coisas no sábado que não glorificar a Deus. Então, é passado o sábado. E no domingo, essas mulheres, elas
ali está escrito, né, que haviam comprado aromas para irem ungí-lo. Elas tinham comprado os insumos para prepararem o corpo de Jesus para o seu funeral. E a preocupação delas, enquanto iam, é que quando chegasse lá, o sepulcro ia estar fechado por uma pedra, como de hábito, e elas tinham medo de não conseguirem mover aquela pedra. E eis que, surpresa, quando ali chegam, viram que a pedra já tinha sido movida do lugar. Então nós estamos nesse momento que é descrito no Evangelho de Marcos, dessa forma que a gente leu, e aí continuamos dizendo, ele continua nos dizendo, e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes, não vos assustei, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então é esse trecho aqui que Emmanuel escolheu para iniciar a nossa reflexão. As mulheres, ao entrarem ali naquele sepulcro, encontram um enviado do Mestre, né? Um enviado do Senhor, um anjo de luz, que vai dizer para elas que Jesus não deve ser buscado ali naquela localidade, que Jesus deve ser buscado de outra forma e que ele já não estava ali, né? Aqui é o lugar onde colocaram o corpo de Jesus, mas ele não está aqui. Ele foi adiante e segue para Galiléia e ele recomenda que esse recado seja transmitido aos discípulos e a Pedro. Tem uma observação especial aqui, né? E a Pedro. Diz a eles que Jesus vai adiante deles para a Galiléia, onde ele será visto como ele mesmo, como Cristo, havia dito. Então é uma passagem muito bonita, né? É um relato da história de como transcorreu tudo aquilo ali que envolvia a morte e a ressurreição do Cristo. Essa comprovação da continuidade da vida, e eu acho que esse é um símbolo muito forte para os cristãos, né? Acho que Jesus, quando começa a sua pregação entre nós, duas coisas mudam completamente se comparadas com a lei de Moisés e os mandamentos anteriores da lei. A primeira coisa que Jesus nos transmite de forma muito consistente e contundente é a ideia de que Deus não é apenas justo, ele é sim plenamente justo, mas ele também é amoroso. Então, a notícia do amor vem fecundar a humanidade através dos ensinamentos do Cristo. O Deus de justiça, já revelado por Moisés, já era conhecido aí há algum tempo, mas Jesus vem nos dar essa notícia do amor, o amor que se revela através da misericórdia do Pai para com todos nós. Então ele faz esse comparativo, ele coloca Deus como o nosso Pai. Então a paternidade divina, o vínculo de paternidade é muito diferente do vínculo ligado apenas à justiça, do juiz. Percebem? Então essa é uma grande notícia. Esse é um grande ensinamento do Cristo para todos nós. O primeiro dentre os maiores ensinamentos dele. E o segundo, na minha compreensão, é esse. É essa mudança de percepção da continuidade da vida. Percebe? Aqui, quando Jesus vence a morte e já não o encontram no sepulcro, onde o corpo, os despojos dele deveriam sim ter sido colocados, ali ele não estava mais. E diferente, porque a doutrina de Moisés já dizia, né, sobre essa sobrevivência da alma. Mas o que chega até nós é que eles entendem e entendiam que existe uma espera entre o perecer do corpo na matéria e o julgamento por esse juiz, que é Deus, né, em algum momento. Aqui não, aqui tudo muda.
quando Jesus vence a morte e ressuscita, ele dá continuidade a algo que vinha sendo feito. Então, Jesus ensinou, pregou, cuidou de toda a humanidade que estava ali, de todo aquele povo da Galileia, de seus discípulos, enfim, e o seu corpo veio aparecer como o corpo de qualquer ser humano que habita o nosso planeta. Porém, mal passa a virada dos dias e Jesus já está de novo em atividade, dando continuidade à tarefa que ele havia iniciado. E isso aqui, gente, é grandioso enquanto mensagem para todos nós, porque é a continuidade da vida, da mesma vida. Era o mesmo Jesus que deixava, que mandava ali um emissário seu, aqui uma outra figura que eu acho que vale a pena que nós destaquemos, né? A presença dos emissários que comunicam as notícias ligadas ao Cristo, né? Ele tem alguém ali para dar um recado para aquelas mulheres que estão buscando. Então, os emissários, aqueles que fazem esse meio do caminho, os intermediários, né? Os intermédios, os de alguma forma médiums, está também representado nessa passagem, mas sobretudo a ideia da continuidade que é coerente com aquilo que havia sido dito antes. Então ele diz, ele vai à frente, ele espera por eles, como foi por ele mesmo Cristo dito que seria lá na Galileia. Então vamos lá, vamos passar adiante aqui um pouquinho e ver como é que Emmanuel começa essa reflexão para nós. Emmanuel nos diz ali então que é raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Ele está nos dizendo aqui sobre como comumente nós respondemos frente às experiências de dor, frente às experiências que fogem àquilo que nós esperamos. É muito comum para nós ainda, crianças dentro da fé e da confiança, né? Nós aqui no nosso estágio bem inicial de crescimento espiritual, nós temos uma fé sensível, né? Frágil, que se abala facilmente, que frente à dificuldade ou à incerteza, fica mesmo perturbada, fica mesmo insegura. Né? É difícil que nós, mesmo que já conhecendo o que o Cristo nos ensinou, mesmo que já tendo ouvido dele mesmo, que deveríamos esperar um caminho de dificuldade, de lutas, né? Que aquele que conhece e que aceita Jesus no seu coração tem pela frente uma série de desafios e de dificuldade, mas a gente, na nossa imaturidade, né, se diz, sim, eu quero, né, isso faz muito sentido para a minha vida, eu quero seguir a Jesus, só que se a dificuldade se impõe, às vezes a gente tem dificuldades mesmo em se manter consistente nessa confiança, nessa fé, nessa entrega e nessa luta. Tá? Então, Emmanuel aqui nos descreve como é a nossa postura frente às nossas dificuldades. Quanto mais difícil, mais a gente se abala, porque ainda estamos habituados, né, e na nossa imaturidade tentamos fazer aquele jogo de ganha e perde. Senhor, eu confio, então o Senhor me protege. Jesus, eu quero te seguir, então o Senhor segura na minha mão e me dá a força para que eu não tenha que passar pelas dificuldades. Bom, até o segura na minha mão e me dá força, está tudo tranquilo. Mas para que eu não tenha que passar pelas dificuldades não faz muito sentido. Porque se a dificuldade que muitas vezes vai colocar à prova a nossa força, a nossa consistência, é a dificuldade que nos vai oportunizar a possibilidade de superarmos-nos, superação quanto ao próprio limite que tenho, como é que eu posso ser liberado justamente da dificuldade?
É como pedir para me liberar eu estando na escola, peço para que me libere das provas. Só que sem prova eu não tenho nota, então eu não posso passar de ano, eu vou ficar eternamente naquele mesmo estágio. Não faz muito sentido. E não foi isso que Jesus disse para nós que deveríamos esperar dele. Se Jesus nos orientou, como orientou, de forma tão sábia, amorosa, tranquila e perfeita, por que será que nós ainda criamos tantas expectativas distorcidas ou que vão em contraposição àquilo que ele alertou que nós deveríamos esperar para nós? Cabe aqui, então, não uma mudança do posicionamento do Cristo, mas uma mudança do nosso posicionamento frente às nossas lutas e às nossas dificuldades. Os aprendizes que somos nós, no entanto, não devem esquecer ou olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Também aqui resgata Emmanuel uma das promessas de Jesus. Ele disse que sim, nós teríamos que enfrentar as dificuldades, mas disse que ele era o bom pastor e que ele não deixaria que nenhuma das ovelhas se perdesse. Então vamos todos amparados por ele. Vamos todos confiantes ou não confiantes, mas amparados pelo amor do Mestre Jesus, que é o nosso mestre do nosso planeta, aquele que veio como nosso sublime orientador, segundo ele mesmo nos transmitiu enquanto notícia. Emmanuel continua dizendo que quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre, aquele anjo que estava lá dentro do sepulcro, lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor Jesus marcharia diante dos amigos para Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico do porvir. Aqui Emmanuel coloca muitas coisas importantes para a gente prestar atenção, né, gente? Então, o Senhor Jesus marcha à nossa frente. Mas aqui, o que se desfez? Por que aqueles discípulos estavam tão inseguros? Porque nós, enquanto discípulos, ainda estamos muito apegados a tudo aquilo que tange os nossos sentidos materiais. Nós estamos apegados à matéria. E aqui Jesus segue adiante, não mais enquanto aquele Jesus material, palpável, né? Que estava ali presencialmente, fisicamente com aqueles discípulos, mas numa outra estrutura, um Jesus transformado, o Jesus energético, espiritual, a sublimidade, o ensinamento que fora plantado, mas que continuava disponível. Isso aqui é muito importante para nós, porque essas passagens aconteceram há 2000 anos. Já ali foi difícil, para nós segue sendo muito difícil não poder contar com a materialidade do Cristo entre nós. É compreensível que nós sintamos essa dificuldade, tá? Mas se a gente se apegar ao ensinamento dele, a gente vai ver que a promessa de que ele estaria entre nós não seria embasada nos pilares da materialidade, não mais. A materialidade, no ciclo em que Jesus vem para mudar de fase, né, da parte da lei mosaica para a lei cristã, aquela mudança de fase é justamente a mudança do foco entre materialidade e imortalidade. A imortalidade da alma. E se mostrando o imortal que continua, Jesus, também nos impulsiona para que percebamos que também nós somos imortais e continuaremos na nossa caminhada de evolução. E não continuaremos sozinhos, porque Ele iria cumprir todas as promessas que nos fez. Então, essa é uma das promessas, né? Nenhum de nós se perderá, nenhuma das ovelhas se desgarrará do rebanho sem que seja por ele mesmo buscada. Ele segue à frente e ele aguarda os discípulos. Ele não vai lá buscar
cada um dos discípulos. Percebamos aqui mais um detalhe importante. É do discípulo o movimento da busca. É do discípulo a tarefa do mover-se em direção a Jesus, desde esse ponto, né? Desde antes, mas antes Jesus escolheu os discípulos, não foi isso? Ele convidou quase os 12 para estarem ali com ele. Agora aqui não mais, muda a fase, muda o movimento. Nós, aos discípulos daquele tempo cabia buscá-lo e a nós também, enquanto discípulos, nos cabe o movimento da busca, uma busca contínua. E uma outra palavra que eu destacaria aqui é para assentarem a bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Bases profundas. Já não é tempo de estarmos no raso, é tempo de aprofundamento. E o que não é a doutrina espírita senão um grande movimento de resgate, mas de aprofundamento também, um enorme aprofundamento na compreensão de todos os ensinamentos que o Mestre nos deu. Conforme a gente vai expandindo, né, e mudando o lugar de onde olha para a vida, seja ela vida material, espiritual, enfim, quanto mais a gente progride, mais a gente consegue captar o quanto é complexa, o quanto é estruturada, o quanto é um tecido rico esse do universo que nos rodeia e do qual fazemos parte. Deixamos de ir nos percebendo como centros do universo, né? Centros do conhecimento ali, porque conhecemos o mundo a partir de nós mesmos, então sim, de alguma forma somos centros. Mas conforme o nosso raciocínio se elabora e se expande, a gente percebe que, ainda que só possamos perceber o universo a partir de nós somos uma partícula minúscula desse universo amoroso criado por Deus. Ainda assim somos uma parte importante, uma parte amada e uma parte que ama. E isso é belíssimo. E isso é muito profundo para nós. Podemos parecer insignificantes num dado momento da vida, comparado a toda essa grandeza do universo. Mas deixa que um de nossos amores se perca, para a gente ver como um indivíduo é uma peça importantíssima dessa teia divina. Basta pensar sobre despedir-se de um filho, de um pai, de um amor, e a gente vai vendo quanto mesmo pequenas partículas desse universo são importantes. Tá? E é isso, mais um símbolo do que o amor constrói em nós. Essa sensação de um tamanho real, porém permeados pelo amor de uma importância indefinível. E se nós, pequenos e imaturos, somos capazes de amar a ponto de uma reflexão como essa, despertar em nós alguns sentimentos, né? Alguma noção, uma compreensão do que vem a ser isso, pensa um amor grandioso como o de Jesus. Como ele deixaria escapar algum dos objetos do seu amor, que somos nós, que somos tantos outros? Não vai, gente, não vai. Esse amor nos entrelaça e nos garante, eu adoro essa palavra, né? Esse amor nos garante. Porém, para que a gente consiga olhar para tudo isso com profundidade, também nos cabe a noção de que vamos precisar aprender a lidar com o tempo. E os discípulos aqui também estavam sendo convidados a lidar com mais esse fator. O que os discípulos naquele tempo esperavam de Jesus? Esperavam aquela promessa, né, que já estava descrito lá no Antigo Testamento pelos profetas de antes, de que viria o Messias. E eles enxergaram no Cristo o Messias. Como é que será que eles estavam nesse momento dessa passagem aqui? Aquele que para eles era o Messias havia perecido. Acusado, não se defendeu. Levado a julgamento, nada fez, só o silêncio do Cristo falou. E aquele corpo material em qual eles depositavam tanta esperança, pereceu.
É esse o momento espiritual, esse é o momento psicológico, é esse o momento emocional em que transcorre tudo isso. Será que havia dor? Eu trouxe essa imagem aqui porque a gente tem essa descrição também, lá no Evangelho de Lucas, do que acontecia nesse mesmo momento, quando dois discípulos, após a morte de Jesus, caminhavam em direção a uma localidade, um povoado chamado Emaús. E esses discípulos iam conversando sobre a morte de Jesus no caminho de Emaús, tristes, profundamente tristes, numa sensação de desamparo descomunal, absolutamente frustrados em suas expectativas. Porque aquele que era o Messias, que salvaria aquele povo, e em quem eles depositaram toda a esperança, havia perecido. E eis que chega aí um terceiro elemento, que começa a conversar com aqueles caras. Começa a bater o maior papo. E falar, por que vocês estão tão tristes assim? E eles viram para ele e falaram, meu Deus, você não está sabendo. Todo mundo sabe, quase dizem, né, de que planeta que você veio. Todo mundo sabe. Mataram Jesus. Ele foi crucificado. Aquele que era o nosso Messias, em quem depositamos toda a esperança, ele pereceu. E aí Jesus, nesse caminho, nesse caminhar ao lado dos discípulos, começa a resgatar um monte de ensinamentos que estavam descritos ali no... me fugiu a palavra aqui. Que estavam descritos nos pergaminhos, no material que eles tinham para estudar a lei mosaica, né? Estava tudo ali, as profecias, como eles deveriam reconhecer o Messias, o que aconteceria, enfim. E Jesus foi conversando e o caminho passou. Eles andaram, caminharam e chegaram até o seu destino. E aí, quando chegam ao destino, Jesus meio que dá a entender que ele vai seguir. E aí, esses dois discípulos que estavam ali atrás tão tristes, já um pouco mais confortados, talvez, sentindo aquela vibração energética do Cristo, falam, não, já é noite quase, fica conosco, permanece aqui conosco um pouco mais. E Jesus fica. E ali ele segue conversando, conversa com mais um grupo de discípulos que ali se encontravam, a quem esses outros dois foram encontrar. Enquanto conversavam, e Jesus continuava a ensinar e a falar sobre tudo aquilo que havia sido até então, em algum momento o pão começa a ser dividido e quando Jesus pega do pão para dividir o pão, só nesse momento é que eles o reconhecem. Isso tudo é a história do que acontece ali no caminho de Emaús, até Jesus ser reconhecido logo após a sua morte. Só muito depois de muito ter caminhado ao lado dos discípulos é que ele é reconhecido. E é reconhecido justamente pelo partir do pão, pela partilha, pelo dividir, pelo compartilhar, gente. Aqui mais um símbolo muito importante, muito bonito para nós. Porque nas nossas vidas, nós reconheceremos o Cristo na partilha, na convivência, no dividir dos pães. Nós sempre poderemos buscar em Jesus a referência, o apoio, o amparo, a mão que sustenta, o amor que sustenta. Mas ele vai se apresentar para nós nesse campo material onde nós estamos mergulhados, através da partilha, da convivência. Então, é na convivência com o próximo que Jesus se manifesta hoje nas nossas vidas, tá? Claro que sim, na oração, na meditação, nessa vertical de espiritualidade que nos conecta a Deus e ao Mestre, claro que sim, ele se manifesta aqui, mas também aqui, na horizontalidade da cruz, na convivência que nós estabelecemos entre nós, entre iguais. É aqui que Jesus se revela.
é na palavra do seu amigo, daquele que trabalha com você, do seu familiar, é numa leitura de um livro que você abre, é numa palestra que talvez você assista, é num ensinamento, é num estudo, numa decisão que você venha tomar e você começa a defender. É assim que nós precisamos aprender a reconhecer Jesus na nossa vida. Não com aquele esmorecimento e entristecimento que ele encontrou os discípulos no caminho dessa caminhada. Daquele jeito, apáticos, apagados, ensimesmados, mergulhados apenas nessa tristeza que nos volta para o centro, talvez nós tenhamos muita dificuldade de reconhecê-lo. Mas, ainda que entristecidos, se a gente se abre para a partilha, se a gente não se fecha nesse movimento, a nossa chance de encontrar e de usufruir de Jesus entre nós aumenta muito, aumenta muito. E isso é belo e é bom. E que bom que assim o é. Emmanuel segue nos dizendo que não nos cabe esquecer que, nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos sacrificantes. Que grande verdade, né? O que Jesus enfrentou aqui, gente, foram 3 anos que ele esteve pregando só. Mas de tudo tem descrito naquele evangelho. Todo tipo de experiência, principalmente as amargas, né? Todo tipo de bondade e amorosidade está descrito ali, porque isso é o que ele dava ao mundo. Mas também todo tipo de retribuição típica do mundo ali está. A indiferença, a ingratidão, a crueldade, a maledicência, a dúvida, o buscar pelo alívio e o afastamento a posteriori, uma vez aliviada a minha dor, que fique, a traição, a negação, mesmo daqueles que o amavam profundamente. Né? E como não resgatar isso? Na hora do grande sacrifício, nem os 12 apóstolos estiveram firmes com ele. Ninguém. A solitude, né? Aquilo que nos permeia, que é a tarefa de atravessar sozinho o que nos cabe. Não que não estejamos conectados, né, para poder nos amparar uns aos outros, mas a gente atravessa sozinho. E aqui mais um exemplo de Jesus nos mostrando. Jesus sempre vai à frente nos ensinando a lidar com essas coisas difíceis. Mesmo quando aquele que recebeu o alerta ali no começo da passagem, né, diz aos meus discípulos e a Pedro, aquele mesmo Pedro que poucas horas antes o havia negado repetidamente, tamanho medo e aflição, tamanha insegurança e incerteza na hora da provação. E isso não é de forma nenhuma uma crítica a Pedro, quem, né? Claro que não. Mas é só para que a gente possa ir identificando o quanto as nossas fragilidades são realmente frágeis. Mesmo pessoas de grande estrutura espiritual, atravessando o mar da matéria, sustentados diretamente até pelo Jesus material que ele esteve, correm um risco de cair, correm um risco de tropeçar. Mesmo alertados, porque também Jesus alertou a Pedro, essa noite ainda você vai ter dificuldades em sustentar a sua fé em mim. E Pedro disse, eu não. Eu, do jeito que eu acredito em você, te amando como eu amo, sem risco. Ai de nós que ainda nos colocamos nessa situação de achar que não somos humanos a ponto de cair por qualquer tipo de possibilidade humana. Todos nós podemos cair dentro dessas questões que nos permeiam por humanidade pura. Porém, o que muda? Tendo uma melhor dimensão do tempo, tendo a noção da amorosidade e da misericórdia de Deus, tendo o exemplo do Cristo e tendo a noção da continuidade da vida, que embora curta, é longa, curta se olhamos a partir
de um ponto de vista material ou da aflição do momento, enfim, mas absolutamente longa, se mudamos o nosso ponto de vista e partimos do pressuposto da espiritualidade, de uma vida eterna, né? Tudo muda muito quando a gente muda o lugar de onde olha. Se a gente se sustenta no que é importante e no que permanece, a gente continua. Então, somos vulneráveis a todo tipo de queda, mas também temos a possibilidade de nos reerguermos e seguirmos adiante. De preferência, com todo o aprendizado que a queda nos permita, que foi o que aconteceu com Pedro. Por isso, o alerta ali pessoal a ele, porque também foi esse mesmo Pedro que há pouco havia caído e que agora, uma vez mais convidado por Jesus, se levanta, se coloca à disposição para também, seguindo ao exemplo do Mestre, passar por toda sorte de dificuldades, de provações, passar por coisas que o Mestre já havia exemplificado, mas agora é diferente. Agora, fortalecido na fé, com uma consistência de pedra. Pedro, a rocha, a pedra, né? Ele era Simão antes. Após Jesus, ele vira Pedro, a rocha, a força, a estrutura. Esse é o convite de Jesus para nós, gente. E o nosso tempo não é um tempo pequeno. O nosso tempo é todo o tempo. E a nossa fonte não é uma fonte pequena. A nossa fonte é o amor. É o amor que nos criou, é o amor que nos sustenta. É o amor que vai nos levar a todos nessa direção que Ele nos prometeu e que a gente sabe que pode contar. Então, se a gente desapega do tempo da aflição, do tempo do momento da dor, sabe? Aquela que parece que não vai passar nunca. Porque quando a gente tem dor, a dor tem esse poder, né, de fazer a gente ficar meio apavorado, desesperado. Parece que aquele troço não acaba, meu Deus, que aflição, que dor. Mas ela passa, né? E por isso os ciclos da natureza nos reafirmarem, a nos lembrarem dessas coisas, né? Anoitece, mas amanhece. E o dia transcorre, e amanhã é fresca, e ao meio-dia o sol às vezes é escaldante, e ao entardecer estamos cansados, e eis que anoitece de novo. E a gente pode, às vezes, dormir e descansar e se refazer, mas se a gente usa o símbolo da noite escura, da aflição, que noite longa aquela em que eu não consigo descansar. São minoria na nossa vida. A gente só sobrevive porque consegue descansar na maioria absoluta das noites. Integral ou parcialmente, mas a gente descansa. São raras as noites que a gente vira realmente em claro. São sempre símbolos a se repetir e se reafirmar. As noites escuras da nossa alma também não são assim tão frequentes. E se não são tão frequentes, há algumas poucas a gente consegue sobrevivendo. E consegue tirar dali aprendizado se a gente não enrijece. Se a gente se dispõe ao aprendizado, a dor dura muito menos, porque ela nos conduz de volta a um caminho de crescimento. Então, tudo isso precisa ir fazendo marcas aqui na nossa razão, no nosso pensamento, no nosso conhecimento, mas acima de tudo, todas essas mensagens, tudo isso que foi passado, tudo isso que é relembrado tão rotineiramente no que a gente lê, no que a gente escuta, enfim, no que a gente canta, no que a gente celebra, isso precisa fazer marca aqui no nosso coração, na nossa emoção. Porque esse pedacinho nosso que pensa, ele é novinho. Nosso cérebro frontal, ele é recente, a gente não sabe usar ele direitinho ainda não. Mas essa parte emocional, que começa a desenvolver lá nos instintos, essa é potente, forte. Por isso que é mais importante aprender a sentir Jesus do que entender ou conhecer sobre o que Jesus ensinou. Que nós possamos aprender a sentir Jesus, com essa força
Porque Jesus é força, é coragem. Ele trouxe notícias maravilhosas. As duas que eu coloquei aqui para mim são as principais. Amor infinito junto com sabedoria, bondade e misericórdia e todo o tempo do mundo. Ele elimina de alguma forma a morte da nossa vida, ele nos faz olhar para o fator tempo de um outro ponto de vista e isso pode transformar profundamente a nossa caminhada aqui. Emmanuel segue dizendo, e assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Nossa tarefa é pequena, como pequenos somos nós. E que bom, que bom. Né? Cruz levinha para ombro levinho, vai ficando mais fortinho, vai tendo uma cruz mais pesadinha, então a gente não precisa ter pressa de ficar se fortalecendo no sentido de querer dar passos maior que a perna. Tá? Claro que quanto antes para nós melhor, porque você atravessar uma dificuldade se sentindo preparado para ela é bem interessante. Ela dói na hora, mas a sensação de realização que vem depois, ela compensa bem essa dor. Mas que seja mesmo proporcional, que tudo tenha seu tempo e que eu não tenha pressa, que eu não fique ansiosa ou ansioso pelo porvir, porque cada coisa é seu tempo. Mas que eu não abra mão desse divino companheiro que segue na minha frente, mostrando a direção. A caminhada é nossa, sozinha, individual, mas a direção foi apontada por ele e por todos aqueles que o seguiram. Então isso importa, gente, isso importa muito. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide confiantes e otimistas às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso em ação. Coragem, persistência, confiança e muita segurança nesse amor que nos permeia. É assim que a gente vai conseguir enfrentar o obstáculo de cada dia, vai enfrentar a noite escura da nossa alma, amparados e apoiados por Jesus, porque Ele foi à frente, mostrando o caminho, superando tudo, para nos dizer que é, sim, possível. Bom, então eu quero convidar vocês agora, já um pouco preparados por toda essa conversa que nós tivemos, para também nos exercitarmos nesse movimento de busca consciente, de uma busca que se coloca cooperativo. Eu não espero que todo o trabalho venha pronto, mas eu participo dessa atividade. Para isso, que a gente possa uma vez mais fechar nossos olhos, respirar fundo, buscar com a nossa mente essa imagem desse Jesus amoroso, divino, em quem a gente pode confiar, com quem a gente pode contar, e que conta com tantos mensageiros de amor que se manifestam nas nossas vidas a todo momento. Nesse momento, eu quero convidá-los para que a gente faça um exercício de desprendimento dessa estrutura material, que é o nosso corpo físico, para que a gente possa se projetar na estrutura mais energética, astralina que nos rodeia. A gente vai se soltar do nosso corpo e com o nosso perispírito, ou seja, nosso corpo energético, nós vamos juntos, impulsionados pela nossa imaginação, pela nossa criatividade, que é muito mais do que só criar imagens, mas é se permitir usufruir de uma outra atmosfera. Vamos nos soltar do nosso corpo em 1, 2, 3 e juntos caminhamos na direção da tela e alcançamos aqui logo atrás um imenso jardim onde uma brisa gostosa toca nosso corpo
onde nossa respiração se faz leve, sentimos aromas agradáveis. Encontramos nesse jardim um lugar todo especial preparado para nós. E até ali nós caminharemos, percebendo agora que também ao nosso lado caminha alguém. Caminha Jesus, caminha o nosso anjo de guarda, nosso mentor amigo, que nos conduz a esse recanto, onde uma chuva de bênção se derrama sobre nós. Um passe que é a transmissão desses eflúvios terapêuticos divinos que vem nos alcançar aqui. E com a nossa mente, nós podemos agora conversar um pouquinho com esse ser amoroso que está do nosso lado. Abrindo nosso coração para uma comunicação profunda que pode usar palavra, mas também pode não as usar. Pode só sentir toda essa bênção e toda essa proteção. Mas nós ativamente buscamos que esses eflúvios terapêuticos, que essa energia possa ir alcançando o nosso corpo energético de forma muito, muito intensa, nos tratando, nos reequilibrando e nos curando. Não só nos aliviando, mas efetivamente nos curando, nos tratando. Porque nem sempre o alívio é o que de melhor pode acontecer para nós. Às vezes, a tolerância é um aprendizado ainda mais importante do que o alívio da dor. Então, Senhor, que seja feita em mim conforme a Tua vontade nesse momento, mas que eu participe ativamente, ofertando o meu melhor, o meu desejo mais sincero, a minha energia altamente comprometida com esse momento de terapia para minha alma, para que também eu possa ofertar ao mundo a minha melhor versão, sustentada por vós. Agradecemos com o coração, com a mente, com as palavras, a esse amigo bondoso que comigo esteve, e nos despedimos desse amigo para ficar ainda um pouquinho mais aqui num movimento de reflexão, mas agora treinando um pouquinho dessa conexão profunda com o Pai, na verticalidade da nutrição amorosa. É Deus que fala conosco em nosso coração. É Deus presente em nossas vidas. É o Deus que nos habita, que se manifesta através de emoções, de reflexões, de sensações. Nós estamos muito sensíveis e muito perceptivos a tudo isso. E esse momento em paz, respirando, tranquilos, conectados, nos permite ir tomando consciência de como somos mesmo parte dessa divindade, de quanto é bom poder estar aqui no colo do Pai, confiantes no Pai como uma criança pequena confia naquele que conduz os seus primeiros passos. Confia e se entrega. Confia e acredita. Confia e se enche de esperança. Confia e se sente forte, capaz, apto. Porque, Senhor, haveremos de a cada dia mais nos sentir assim, manifestando em conformidade com esse amor universal, também um amor mais realista para conosco, para com a nossa humanidade, com
com a nossa imaturidade, mas sim dispostos a seguir, caminhando e crescendo na sua direção. E assim, após essa breve reflexão, respiramos profundamente, nos assenhoramos um pouco mais da nossa consciência, do nosso momento presente, e nesse jardim em que nos encontramos, vamos nos colocando de pé para fazer uma caminhada muito tranquila na direção de volta até o salão, onde está o nosso corpo físico a repousar. Nessa caminhada, sinto meus pés tocando o chão, o ar que entra nos meus pulmões, percebo o lindo céu estrelado que se coloca sobre todos nós, a lua com a sua energia, com seu magnetismo, e caminho tranquilamente, caminho em paz, carregando comigo tudo isso que recebemos nesta noite. E ao nos encontrarmos com o corpo físico que aqui deixamos, agora vamos fazer um reacoplamento, transmitindo a ele aquilo que recebemos. Então também o nosso corpo agora sente esse choque magnético, energético, de tanta força, de todo o equilíbrio, que vamos transmitir a ele em 3, 2, 1, sentindo os nossos pés do corpo físico, nossas pernas, quadril, tronco, membros superiores, pescoço, cabeça. Estamos aqui, alegres, felizes e gratos, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade que tivemos aqui na Tua presença e na Tua casa. Que o Senhor nos guarde, assim como guarda a todos os nossos amores, nossos amigos e a todos os Teus amores, que é toda a humanidade, que somos todos nós. Que o Senhor esteja conosco ao longo de toda essa semana, que a nossa volta, o regresso ao lar, aconteça em paz e que lá chegando no nosso lar, no nosso trabalho, em todos os locais em que formos passando, que a Tua presença se manifeste também através de nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.